Irmãos, motivo de alegria de fato para mim estar aqui com os irmãos e poder hoje, pelo que eu entendi, 14 anos de congregação e o 6º ano de igreja organizada, isso. E aqui nesse local já são 4 anos. Muito bom. E é muito bom a gente poder ver a mão de Deus dirigindo todas as coisas, né, na igreja. E como Deus é bom conduzir a gente que, como vocês aqui, experimentam essa bênção de poder conduzir uma congregação desde o princípio, né? Sem dúvida, cada passo, cada luta, cada dificuldade que a gente passa, cada conflito que a gente tem de enfrentar, a gente olha e vê a mão de Deus e nos dá tanta esperança que quando a gente tem um conflito tão pesado para enfrentar, eu sempre digo isso ao meu presbítero mais velho na igreja de Recife, lá na igreja da Aliança, quando a gente vai enfrentar um problema muito grave, eu sei que o problema é grave, que vai ser difícil, aí eu lembro que ele diz assim: pastor, a gente já viu a mão de Deus livrar a gente de tantas coisas nesses anos, não vai ser agora que vai ser diferente. Isso é interessante, quando você prova da bondade de Deus, você tem esperança, não é? Você tem esperança, você sabe que Deus de fato, Ele governa a igreja e Ele nos livra das situações mais complexas que a gente possa imaginar na nossa caminhada, porque Ele é o Senhor da igreja, né? Apesar das nossas fraquezas, Ele governa a sua igreja. O livro, na realidade, que eu quero me fundamentar nesses dias aqui, hoje e amanhã pela manhã, 2 vezes, né? Culto e EBD, vai ter assim não, e à noite o culto, é o livro de Deuteronômio, é um livro rico. Eu estou expondo esse livro na igreja há 2 anos e fiquei quase 2 meses no capítulo 25, porque tive 24, 25, porque cada lei daquela eu tive que detalhar, mas assim, tem sido de grande riqueza para a gente, e para a gente que prega, para a gente que vai expondo o texto, né? Você vai compreendendo as coisas com mais clareza, você consegue conectar algumas coisas que antes você talvez não conseguia. A igreja é enriquecida, mas o pregador talvez mais. O capítulo 4 do livro de Deuteronômio, irmãos, Deuteronômio capítulo 4, talvez a sessão aqui seja importante pelo fato dela lidar com a questão da lei de Deus, mas eu vou depois estabelecer alguns princípios aqui para a nossa exposição. Nós vamos ler a partir do verso 1, por favor, Deuteronômio 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuirás dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Nós vamos focar apenas nesses primeiros 8
8 versos. A partir do 9 começa uma nova sessão, mas Matthew Henry, quando comenta esse texto, ele, pela primeira vez eu vejo ele expor um capítulo inteiro. Ele diz: eu não tenho como seccioná-lo, né? É difícil realmente, mas como a gente não tem as 2 horas ou 2 horas e meia que eles costumavam, eu vou tentar seccioná-lo, dividi-lo dessa forma. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós damos graças porque podemos nessa noite, Senhor Deus, dar graças ao Teu nome, por Tua bondade, por Tua misericórdia para conosco, Senhor. Como é bom ver a Tua igreja, Senhor Deus, florescer, se expandir e avançar, Senhor Deus, não apenas pelo crescimento numérico, mas por quantos que passaram por aqui e hoje abençoam tantas igrejas onde estão, Senhor Deus, com que aprenderam, com que viveram e foram instruídos. O Senhor é bom e tem sido gracioso para com a Tua igreja, e nós temos a certeza, Senhor Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os nossos fundamentos estão em Ti, a nossa esperança é o Senhor, a nossa firmeza é a Tua obra completada, plenamente completada. Por isso, Senhor, a nossa alma se alegra e se enche de esperança pela bênção de podermos ouvir a Tua voz, sabendo que o Senhor continua instruindo a Tua igreja, edificando a Tua igreja, fortalecendo o Teu povo, e instruindo a Tua igreja em todas as suas necessidades, ó Deus. Obrigado por esse momento, obrigado pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor Deus, desvenda os nossos olhos, glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja, traz conforto, traz esperança, Senhor Deus, traz paz à alma do Teu povo, desafios, ó Deus, correção, para que em todas as coisas possamos exaltar o Teu nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O livro de Deuteronômio, irmãos, ele tem uma característica bem ímpar. Ele é um livro que, por encerrar o Pentateuco, não é? Todo o Pentateuco é concluído nesse livro. Ele é muito mais do que simplesmente o que o nome do livro nos diz, que é a segunda declaração da lei, o Deuteronômio, né? Mas muito mais do que isso, ele é a explicação da lei. É importante nós frisarmos que Deus não é apenas aquele que nos dá a lei e diz assim: você interprete como você quiser. Ele dá limites a isso, ele dá a lei e ele a interpreta. Esse é um parâmetro fundamental que nós temos na nossa própria confissão de fé. Quando você vai ler o capítulo 1 da confissão de fé, quando trata acerca da doutrina da Escritura, lá ele diz abertamente, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o ponto central da hermenêutica. A Bíblia se interpreta, a Bíblia é intérprete dela mesma. Então, nós podemos usar a Escritura, interpretar a Escritura, mas se ela não for fundamentada na própria maneira da Escritura fazer, nós teremos dificuldade de convencer o crente de que esse é o caminho que ele deve seguir. Por isso, quando nós temos esse texto aqui, nós temos a preocupação de Moisés, que está diante do Rio Jordão, e ele vai morrer pouco tempo depois. Ele vai falar, por sinal, logo no início dos capítulos, ele vai dizer: por isso eu não vou entrar na terra porque pequei, não é? E ele não vai entrar na terra prometida, ele vai ver de longe, vai ver do monte, vai morrer. Mas ele agora está preocupado com um povo que vai passar e vai cruzar o Jordão. E ele então, a olhar para o povo, ele não vai simplesmente dizer essa é a lei, ele vai começar a mostrar como que a lei é aplicada, como que a lei deve ser obedecida e como ela deve penetrar o coração do indivíduo, que é a preocupação que ele vai estabelecer. No capítulo 1, eu queria que você voltasse comigo, tem uma palavrinha aqui no início, no verso 4 e 5 particularmente, não é?
diz assim, no verso 4 e 5, o texto diz assim, bem, é uma parte histórica, e depois eu vou pegar apenas uma palavrinha, diz, olha, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. E veja que é importante o termo utilizado, né? Ele não vai simplesmente dar a lei ao povo, ele vai explicar a lei. Ele passa agora a mostrar nuances, detalhes da lei. Ele vai mostrar onde ela deve ser obedecida, não apenas nos aspectos externos, mas no coração. E ele adentra isso de modo muito claro, ele aprofunda isso. Então, vou dar um exemplo para vocês, que a questão do coração é uma questão que ele trata constantemente no livro. Então, por exemplo, voltemos então para o capítulo 4 em particular. Então, só para você entender como isso é tão importante para Moisés. Capítulo 4, nós lemos até o verso 8, mas veja comigo a partir do verso 9, ele diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Você entende? Não é simplesmente obedeça, é guarda bem, guarda a tua alma. Moisés está dizendo, você precisa obedecer a Deus de coração. Você precisa não apenas no aspecto externo, mas no seu íntimo, não apenas no aspecto prático, mas também nos pensamentos. Guarda a tua alma, guarda o teu pensamento. Ora, os argumentos são muitos, ele vai adiante. Por exemplo, no versículo, eu deixo adiante um pouquinho, no verso 13, que é outra seção, ele diz: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma visto no dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe. E aqui ele vai dizer sobre, eu vou falar isso um pouco melhor amanhã, mas aí ele vai falar sobre a idolatria. Ele vai dizer, olha, não basta você não fazer imagem externa, guarda o teu pensamento, não faz imagem na tua mente, guarda a tua alma, guarda o teu pensamento. Preocupação vai além. Então, por exemplo, no capítulo 7, não é? Ele vai preocupado com o coração de Israel, e aqui eu insisto nesse ponto apenas para que isso fique claro para nós. Ele diz assim, no capítulo 7, a partir do verso 1, o texto começa dizendo assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade dela, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Veja aqui o cuidado de Moisés. Vocês vão destruir grandes nações. Cuidado, para depois disso não imaginarem: é porque nós somos fortes e numerosos. Porque não foi por isso que o Senhor escolheu vocês.
Preste atenção na nuance, no detalhe da linguagem de Moisés. É tão fácil, depois de ser alvo da graça e da misericórdia de Deus, nos ensoberbecermos acreditando que a nossa própria força e o nosso próprio braço nos permitiu, nos concedeu tais coisas. E Moisés então humilha Israel dizendo: não foi por isso, foi por amor e por fidelidade ao pacto. Não foi por isso. No capítulo 8, você vai encontrar ainda, veja, eu posso multiplicar isso, mas eu vou me deter até aqui, tá certo? Eu vou me deter até o capítulo 8. No capítulo 8, no verso 14 em diante, ele diz assim, verso 14 em diante, ele diz assim, palavras, deixa eu ler a partir do 11, ele diz: ora, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, veja a ênfase nesse detalhe, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso no teu coração. Antes diga, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir estas coisas. E aí ele vai, as riquezas e tudo que você tem. Cuidado é tão grande que Moisés, sem precisar você abrir o texto, mas eu apenas vou citando aqui, quando chega no capítulo 14 e 15 de Deuteronômio, particularmente, você vai encontrar o cuidado com os pobres. Essa foi a seção que mais impactou, talvez, minha maneira de ver as coisas com respeito ao trabalho diaconal na igreja. Foi a exposição desses dois capítulos, e no capítulo 14 e 15 de Deuteronômio, quando ele estabelece a lei da remissão, quando um pobre pedisse socorro para alguém, então havia uma regra que ela, independente de quando o indivíduo pedia dinheiro para o outro emprestado, havia uma regra que no sétimo ano, aquela dívida era perdoada, que ele chama o ano da remissão. Acontece que o indivíduo poderia simplesmente pedir dinheiro para você no sexto ano, e ele não ia pagar só um ano, no sétimo teria que perdoá-lo. Aí Moisés diz assim: não dê cuidado com os pensamentos malignos, não pense, eu não vou dar, porque ele não vai me pagar completamente. Cuidado com o teu coração, o que você pensa, o que você imagina, o julgamento precipitado, a linguagem. Então esse Moisés, que está perto do fim, que é um bom mestre, é o legislador de Israel nos termos do Antigo Testamento, ele vai adentrar o coração desses irmãos que estão chegando na Terra Prometida, preocupado com o modo como eles vão viver na Terra Prometida. Acontece que então ele vai dar os fundamentos disso. A partir do verso 1 até o 8, nós lemos no capítulo 4, ele então vai dizer qual é a base e qual é o sustentáculo, onde eles devem se apoiar para viver de conformidade com a vontade de Deus. Então ele diz assim no verso 1 do capítulo 4:
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus, o Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Então, a primeira coisa que Moisés está dizendo aqui, irmãos, ora, o que ele fala é o que Deus fala. Ele iguala as duas coisas, entende? Não porque ele se iguala a Deus, mas porque a palavra de Moisés é a palavra inspirada. Aquilo que ele está dizendo ao povo é o que foi ordenado por Deus. Daí ele é capaz de usar esse tipo de aparente confusão. Ele diz, ora, ouve Israel os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Que eu vos ensino. Ele continua, ele diz, ó, para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Veja, ele entra e diz, irmãos, vocês não devem acrescentar nada à lei de Deus. Mas ele diz, não a palavra de Deus, simplesmente a palavra que vos mando. Aí na parte B ele diz, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Aquilo que Moisés escreve é a palavra do Senhor. Esse é o entendimento dele tão claro. Essa é a autodeclaração da própria Escritura, dizendo, é a palavra de Deus. Isso acontece no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz, recebestes a palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato o é. Essa é a autoridade dos profetas e dos apóstolos. Eles falam a palavra de Deus. Isso tem então autoridade sobre eles de tal maneira que o que Moisés está dizendo é o que Deus está dizendo. O que Moisés falou ao povo é o que Deus falou ao povo. E agora ele passa a explicar, como nós lemos no verso 5 do capítulo 1. A explicação, ela é também divina, entenda, irmãos? A lei que o Senhor concede também é a lei da explicação. E aí, deixa eu tentar colocar isso da seguinte forma. Veja, o mundo, ele existe pela palavra. O mundo que existe pela palavra é explicado pela palavra. Então, em outras palavras, eu diria assim: Deus falou e veio à existência. Deus falou e explicou a existência. O que existe, o que há, o que tem, o que nós possuímos, veio da boca de Deus. Mas não apenas isso, o que veio da boca de Deus não é só o que está escrito, mas é o que está escrito que interpreta o que está escrito. O que Moisés diz no capítulo 1 é: eu vou explicar, essa é a palavra de Deus, é o que eu vos mando. Normalmente você escuta as pessoas dizendo assim: eu acho Paulo machista. É uma linguagem interessante até na nossa cultura. Eu vi isso de uma pessoa muito sincera, uma pessoa que eu tenho até muito respeito por ela. E ela disse, na sua inocência, talvez não entendendo o que significa o que ela estava dizendo, ou não medindo, não pesando as suas palavras, ela disse: eu acho Paulo machista. Por que machista? Porque o que ele fala é contrário ao que a nossa cultura defende, aos avanços da sociedade. A interpretação, ela é a palavra de Deus, não apenas a lei objetiva que foi dada, mas a explicação dela é a palavra de Deus. É por isso que você encontra como padrão desse conceito o que acontece em João 14 e João 16, que é um caso bem interessante. Jesus Cristo vai falar duas coisas interessantes sobre revelação. Ele diz assim: ora, quando o Espírito vier, ele vos fará lembrar daquilo que eu vos ensinei. Então,
você entende o seguinte: o que Jesus está dizendo é, o que está registrado ali, o que está registrado nos evangelhos, foi inspirado pelo Espírito Santo. Olha, aquilo que eu falei, aquilo que eu ensinei, vocês vão lembrar. Ele está falando o que foi dito, e vocês vão lembrar disso. O registro disso é obra do Espírito Santo. Mas na sequência ele vai dizer: quando o Espírito vier, porque vocês ainda não suportam tudo, quando ele vier, ele vos fará saber de coisas que vão acontecer. Veja, ainda vocês não suportam agora, mas o mesmo Espírito que vai fazer vocês lembrarem é o mesmo Espírito que vai fazer com que vocês saibam de coisas que vocês agora não ouviram de mim. Aí você tem as cartas pastorais, que é exatamente a interpretação do Evangelho, a interpretação da obra do Evangelho. Não é diferente no Antigo Testamento, só que de maneira preciosíssima você vai ter o privilégio de, no último livro do Pentateuco, você encontrar o próprio Moisés, inspirado pelo mesmo Espírito que lhe deu aquela palavra da lei, agora explicando-a, passando a lidar com os detalhes. E o que ele passa a dizer é: por isso que o que eu vos mando é o mandamento de Deus. Eu não mando outra verdade, eu não mando outra doutrina, eu mando o mandamento de Deus. Isso é o que ele diz no verso. Só que outra coisa importante, esse é um ponto importante nessa parte inicial desse verso. Outro ponto que eu queria destacar no início é esse caráter entre obediência e graça, como isso se funde muito, né? E Moisés vai ser muito claro nesse assunto no decorrer do livro. Por exemplo, ele diz: ora, agora pois, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais. E é interessante isso, porque isso está lá em Levítico 18, essa primeira tese: obedeça e viva, faça e viva. Lembra do jovem rico, lá em Lucas, no capítulo 18, quando ele chega para Cristo e diz assim: Senhor, bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? E depois de um diálogo, de um discurso rápido ali sobre quem é bom, e Jesus diz a ele: cumpres a lei. Veja, ele quer a vida eterna. Você cumpre a lei. Jesus está trazendo o princípio da lei. Eu só posso viver se eu for perfeito. Eu não tenho como viver se eu não for perfeito. A grande lógica, então, é o que Cristo passa a argumentar no capítulo 18. Ele diz, ora, de Lucas, ele vai dizer: bem, o jovem rico foi comprovadamente incapaz de ser salvo, porque quando foi confrontado com o amor que ele tinha pelo dinheiro, ele deixou o Evangelho, deixou Cristo para seguir o seu Deus, o dinheiro. Então começa um discurso entre os discípulos. Jesus ouve e diz o seguinte aos discípulos: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí naquele momento Pedro diz: Senhor, então é impossível ao homem ser salvo. Esse é o foco da linguagem, esse é o argumento, essa é a tese central. Sim, é impossível, porque para você viver você tem que ser perfeito. Aí então Jesus diz: mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Ele diz imediatamente. Aí vem o capítulo 19 do livro de Lucas. Que capítulo é esse? A história de Zaqueu, o publicano, o rico, que ele creu no Senhor Jesus e disse: tudo que eu tenho eu vou dar metade aos pobres. O efeito da graça é uma enxurrada de prazer, de obediência. O Senhor não diz assim: não, Zaqueu, 10%. Ele disse: metade do que eu tenho eu vou dar.
O jovem rico, o Senhor disse: vende tudo que tens e me segue. A graça veio e ele disse: metade eu dou. E Cristo não disse: dê. A graça do Evangelho. A relação com a obediência e a graça é o que está posto. Então Moisés diz: olha, obedeça e viva. Mas ao mesmo tempo vejo a linguagem da graça. Ele diz: para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. E aqui é fantástico isso, porque vocês vão possuir uma terra que vocês têm que ser obedientes, mas a terra que Deus dá. Você não vai possuir nada que Deus não tenha lhe dado. Não há nada que você vá possuir nessa vida que Deus não tenha lhe dado. É por isso que todas as coisas nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque tudo que nós precisamos nós temos em Cristo. Nós recebemos dele, daquilo que pertence a ele e a nós pela união com ele. O que Moisés está dizendo a Israel é: vocês têm de ser fiéis ao Senhor e para possuir a terra que Deus dá. Aí você vai ter um caso interessante, quando Israel chega bem perto, lá no livro de Números, chega bem perto da terra prometida, e ali eles, quando chega naquele contexto da terra prometida, Baal Peor, bem perto, acontece, na realidade a região mais próxima ainda, bem mais próxima ainda da terra prometida, quando eles vão cruzar a terra, então ele manda os espias ali. Quando eles voltam, Cades Barneia, quando eles voltam, vem a incredulidade. 2 creram e 10 não. Aí o Senhor diz: o Senhor vai contra eles e vocês pecaram. Aí eles se arrependem, ficaram com medo. Vocês vão voltar agora 40 anos pelo deserto, aquela coisa toda, como o texto diz. Aí o que é que acontece? O povo se revolta e diz: nós vamos entrar. Deus disse: diga a eles que não entrem, eu não os entreguei nas suas mãos. Não entrem. Eles entraram e foram destruídos. Não há nada que você possua que Deus não tenha te dado. Deus não manda você ser de santo se Cristo não for para mim santificação. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 28 a 30, ele diz: Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação. Ele diz ser de santo. Não há nada que ele ordene a você que ele já não tenha dado em Cristo. Não há nada. Essa tese da obediência e da graça, que é um ponto central, eu diria, dentro da história do livro de Deuteronômio. Aí, nas quartas-feiras lá na igreja, eu terminei na última quarta a exposição do Salmo 119. Então foram 23 quartas-feiras, que são 22 sessões, né, o Salmo 119. E aí foi uma introdutória e mais 22 quartas, então foram 23 quartas-feiras, onde nós estudamos o Salmo 119. E uma coisa que eu me impressionei com o Salmo 119, eu digo aos irmãos, me impressionei mesmo, é o livro da lei. Mas nunca vi tanta graça no livro da lei. O que é que faz o indivíduo desejar obedecer? A esperança. Veja, queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 119, lá no finalzinho, os últimos 8 versos. Salmo de número 119. Os últimos 8 versos, que são na realidade as últimas sessões, né? Ele diz assim, aqui começa no 169, ele diz assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença,
livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. Veja, a tua lei é todo o meu prazer. Veja o verso 174. Suspiro, Senhor, por tua salvação. E aí, de maneira, a tua lei é todo o meu prazer. Porque eu aguardo ansiosamente por tua salvação, e o meu prazer é tua lei. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês vão entrar na terra, vocês vão possuir essa terra. Guarda os meus mandamentos. O salmista diz: eu aguardo a tua salvação, a tua lei é o meu deleite. Porque eu não tenho outra forma de esperar por ti, senão fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Às vezes a sequência do texto do Salmo ainda: viva a minha alma para louvar-te, ajude-me os teus juízos. Não apenas a lei, é uma promessa. Minha vida, Senhor, é para o teu louvor. Aí ele diz: viva a minha alma para o teu louvor. Os teus juízos, ajudem-me os teus juízos. Eu vou fazer, se é para viver para o teu louvor, é segundo a tua lei. Se é para viver na tua presença, é segundo os teus mandamentos. Se é para te adorar, os teus juízos são aqueles que me guiam no modo como eu devo adorar. O salmista, ele pega essa imagem de Moisés e leva isso à potência última, eu diria, porque ele é capaz de usar uma linguagem até de alguém que não é convertido, mas nunca poderia ser alguém não convertido, porque não saberia essa coisa, que é o verso último, que encerra o Salmo 119. Ando errante como ovelha desgarrada. Essa é a linguagem, irmãos, de Isaías 53:6, que diz assim: todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um fazendo a sua própria vontade, mas Deus fez cair nele a iniquidade de todos nós. Essa é a linguagem da conversão. Davi é um pastor de ovelha, lembra bem disso? Eles sabem disso. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Você entende o anseio, a esperança e imediatamente a relação dele com a lei, com a obediência. Ora, como foi que nós fomos achados, irmãos? Quando nós não procurávamos ao Senhor. Isaías vai dizer isso com tanta beleza: o povo que não buscava foi achado por ele. Nós seguimos o nosso próprio prazer. Nós que provamos desse pastor, agora ele diz: busca-me como uma ovelha desgarrada. Vai, Senhor, de novo, porque essa é a fonte da minha esperança. É que aquele que me buscou quando eu não tinha esperança é a minha esperança quando eu estou fraquejando hoje. Essa é a tese de Paulo em Romanos 5. Ele diz: ora, você era fraco, ele te amou. Você era inimigo, ele te salvou.
você era pecador e ele te perdoou. Ele diz, você ainda era quando ele te alcançou. Aí vem no final do capítulo 5, ele diz, agora veja, até o verso 10, ele vai dizer assim, e agora que nós já somos dele, o que ele vai fazer conosco? Se quando nós éramos inimigos, fracos e pecadores, ele nos salvou, o que agora que ele vai fazer conosco? A minha esperança, Paulo está dizendo, é que o Deus que me procurou quando eu não me achou, quando eu não procurava, é o Deus que não me deixará errante. E aí eu digo, eu não me esqueço dos teus mandamentos. E aqui Moisés, lembre-se disso, então ali ele vai e diz assim, a lei, obedeça para que você entre na terra que o Senhor teu Deus te dá. Obediência e graça. Só tem uma maneira de serem bem utilizados. A esperança do salmista nunca esteve na sua fidelidade. Ele nunca disse a Deus, ouve-me porque eu sou perfeito. Ele diz, eu espero por tua salvação. Eu ando de conformidade com os teus preceitos e eu aguardo na tua salvação. Esse é um aspecto que também é importante frisar, não é? Mas outro elemento, eu queria voltar lá para o texto de Deuteronômio com você. Outro elemento importante é que ele está também encapsulado do que nós acabamos de falar, mas ele diz assim, veja, verso 2, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E aqui, irmãos, veja, a linguagem é muito clara. O que Moisés está dizendo é, essa palavra ela não pode ser contaminada por minha opinião, por sua tradição, nem por novas revelações. Porque quando por novas revelações, que o cano não estava encerrado, você vai encontrar, por exemplo, Josué escrevendo e colocando dentro da arca, junto com o livro da aliança. Esse livro era o livro de Moisés, era acrescentado a ele aquilo que era inspirado, nenhuma opinião humana. Por mais que você entenda que o que está posto ali em Apocalipse, no capítulo 22, que encerra todo o livro, seja apenas algo específico a Apocalipse, eu não penso necessariamente, porque nós temos ali o encerramento do cânon. O Novo Testamento, quanto livros que lidam com essa teologia de Gênesis a Apocalipse, você tem o encerramento exatamente com esse tipo de linguagem. Nada se acrescenta. E aqui vem o grande perigo, porque o que Moisés está dizendo ao povo, olha, quando vocês entrarem na terra, e vocês vão entrar numa terra dos cananeus, e ali eles estarão, por mais que ordene a destruição de todos, nós sabemos que o que aconteceria na sequência, acordos que não deveriam ter sido feitos, e aí então Israel ficou exposto, e aí você começa a mesclar a lei de Deus com outras sabedorias. É, por exemplo, quando você quer tratar a culpa de alguém, o Evangelho diz que Cristo levou a nossa culpa. Aí você diz assim, bem, o Evangelho ajuda, mas olha, Freud, aí eu vou dar a minha opinião, vou colocar um pensamento aqui. Já não é mais o Evangelho. Já não é mais o Evangelho. Lá em Atos, no capítulo 15, um grupo se levantou quando Paulo e Barnabé estavam na igreja
dizendo que Cristo não era suficiente, era necessário, além de Cristo, a circuncisão. É o que o texto diz lá em Atos 15. Isso levou o tribunal, eles foram para um concílio no capítulo 15, em Jerusalém. E nesse contexto provavelmente vem a carta de Paulo aos Gálatas, quando ele diz anátema. Quando você prega um outro evangelho, é anátema. Se você, na linguagem de Moisés, se você acrescentar alguma coisa a essa palavra, se você tirar alguma coisa dessa palavra, isso é juízo sobre nós. E aí, deixa eu colocar apenas uma diferença importante aqui, uma diferença importante entre dois personagens, eu vou chamar assim. Você tem um personagem conhecido dentro do mundo acadêmico chamado, não é? Ele foi professor no seminário de Westminster, não da Pensilvânia, ali da Filadélfia. Ele foi professor ali e foi expulso por questões doutrinárias. Peter Enns é o nome dele. Esse indivíduo começou a fazer o seguinte: ele começou a usar a história e os achados colocando como um contraponto à escritura. Então ele trouxe essas informações como sendo mais elevadas do que a informação bíblica, e isso então manchou a palavra, tirou a autoridade da palavra nos termos, porque ela se tornou palavra de homem, comparada com outra, ela é inferior. E aí ele muda o conceito de inspiração, foi expulso do seminário, hoje ele está fora. Hoje é difícil até imaginar que ele é um crente. Aí você tem outro chamado Meredith Kline, que não é muito conhecido, não é conhecido de muitos, tá? Que tem muita gente que tem dificuldade com ele, mas ele foi lá na arqueologia, ele estudou o de Deuteronômio. Você sabe que ele defende a tese que Deuteronômio é o livro do pacto. Ele mostra todos os fundamentos do pacto aqui, baseado nos achados arqueológicos que ele teve. Você sabe que Deuteronômio estava sob ataque nessa época, porque até hoje se defende que, pelos liberais, que Deuteronômio não foi escrito por Moisés. Na realidade, o liberal raiz mesmo, não Nutella, o liberal raiz mesmo, ele nega que o Pentateuco todo foi escrito por Moisés, mas o Nutella diz só Deuteronômio, mas o raiz mesmo nega tudo. Aí o liberal disse não, Deuteronômio não foi escrito por Moisés. Aí Meredith Kline foi e descobriu o chamado acordos e contratos entre os hititas, que fala do suzerano e do vassalo, linguagem pactual, e disse que época que isso foi, qual achado arqueológico, na época de Moisés. E ele mostra que esses tratados, eles são como o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é estruturado numa linguagem de pacto. Você percebe como se eu tenho a escritura acima de toda a verdade, a única perfeita vontade de Deus, eu não vou comparar qualquer coisa para contradizer a escritura, mas eu vou usar até para fortalecer, para esclarecer, para iluminar algumas coisas que não são tão claras na palavra. Mas por outro lado, alguém pode usar, dizer não, isso é para mostrar que a Bíblia não é verdadeira. Você acrescenta ela, você tira dela, você muda o evangelho, você muda um detalhe. Cristo já não é mais suficiente. Paulo disse aos Gálatas no capítulo 5: se vocês se deixarem circuncidar, essas são as palavras de Paulo, Cristo de nada os aproveitará. Não é um pedacinho, nada. Se vocês afirmarem que eu preciso da circuncisão para ser salvo, Cristo não pode salvá-los. O que Moisés está dizendo aqui mostra os efeitos do que ele passa a fazer no final da sessão. Acompanhe comigo, volte comigo para Deuteronômio 4.
Ainda no verso 3 ele diz: olha, os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. E aqui ele está fazendo menção direta, irmão, direta àquilo que aconteceu lá em Números, no capítulo 25, versos de 1 a 9. Venha comigo para Números 25, verso 25, Números 25, versos 1 em diante. Acompanhe comigo a citação que ele faz. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois eu estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, a ele e a sua descendência. Depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Ora, você vai lembrar que essa praga, o que acomete aqui, irmãos, vai ser conhecido lá no texto de Deuteronômio, que é a base do que vai vir na sessão seguinte: a idolatria que adentra por meio da prostituição e do casamento misto. É o que adentra. O que Deus ordenou, eles não cumpriram. E veio a idolatria. Lembra do que aconteceu em Baal-peor. Preste atenção nisso, a linguagem que ele utiliza. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que façais, verso 5, né? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Vocês se desviaram do meu caminho lá. Preste atenção no que aconteceu em Baal-peor. Vocês não deram ouvidos à minha lei e trouxeram destruição para dentro do arraial. Todas as vezes que vocês tentam negociar dessa forma com o mundo, vocês vão trazer juízo sobre vocês. Todas as vezes que nós vivermos dessa forma, e aí ele dá aquela injeção de ânimo, porque vocês querem a sabedoria dos povos, mas os povos vão olhar para vocês e dizer: não há povo mais sábio e inteligente do que esse. Eles sabem criar os seus filhos,
eles sabem constituir uma família. O marido sabe amar sua esposa, a esposa sabe ser submissa ao seu marido. Eles sabem trabalhar, e a razão do seu trabalho na sociedade. Não há povo mais inteligente do que esse. Quando você chegar na universidade, como em Recife, o professor pegar uma Bíblia, ele leva para fazer chacota e diz assim: isso não é nada para mim, e joga no chão. Você não vai ser seduzido pelos argumentos dele, porque ele rejeitou a sabedoria do teu Deus. Até mesmo a mula de Balaão é mais sábia do que ele, porque a mula ainda exortou, ela foi usada para falar a palavra de Deus. As teorias que tentam engolir você para negar o Deus Criador, a teoria que tenta estabelecer para você um conceito de sociedade feminista, é só você ver os frutos. Nessa sociedade feminista, as mulheres têm se tornado cada vez mais imorais, indecorosas, e os homens cada vez mais efeminados. É o resultado de não seguir a sabedoria de Deus, a inteligência. Vocês vão entrar nessa terra. Mas aí ele diz outra coisa: não é povo só sábio e inteligente, não. Não há ninguém que tenha o Deus tão chegado quanto esse, que nos ouve todas as vezes que invocamos o seu nome. Nós não apenas fazemos o que ele manda, ele está perto de nós, ele habita em nós. E nós não precisamos chegar no confessionário, nós podemos invocá-lo em qualquer lugar. Ele está perto de nós. Não há povo mais sábio do que esse, e povo cujo Deus está tão próximo como este. Nas religiões do mundo, eles servem a um Deus que não é pessoal. Que esse Deus, eu não sei, ele não sabe nem se existe. E que também, por conseguinte, esse Deus não sabe nem que aqueles que o adoram existem. É uma relação de impessoalidade. Mas não há povo igual ao nosso povo, que tem a palavra de Deus nas mãos como nós temos, e o Deus da palavra em nós. Começa o capítulo 4. A partir do 9, nós vamos falar de idolatria e de outras áreas que tratam com o nosso coração. Nós faremos isso amanhã, se o Senhor nos permitir. Então, os pontos centrais: lei e graça, palavra de Moisés e a palavra de Deus. Deus revela que aqueles que se afastam da sua sabedoria serão destruídos. Os que andam de conformidade com o seu mandamento vão viver, não porque são perfeitos, mas porque aguardam a salvação daquele que pela graça
lhes deu o que eles agora passam a conquistar. Porque agora eles passam a conquistar. O desejo do meu coração, e sincero desejo mesmo, irmãos, é que as verdades que começam aqui, e os detalhes e os pontos que vimos hoje, possam inundar nossa mente de zelo pela verdade e de esperança no Deus da misericórdia. E assim como o salmista, possamos dizer com todas as letras: suspiramos, Senhor, por tua salvação. A tua lei é o nosso deleite. A tua lei é o nosso deleite. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor.